Boa noite, está começando mais um TV o Esporte. E como prioridade, quero desejar boa noite a Letícia e a Eline, mais uma vez aqui. Final de semana, Letícia foi pra praia? Olha, com essa chuva não deu, né, Gil? Mas a gente tenta fazer uma maquiagem aqui para dar uma corada, né? Boa noite, meninas e pessoal aí em casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E hoje no TV o Esporte vamos falar da vitória de 3 brasileiros no UFC de Glendale. Começaram as playoffs da NBA com zebra para cima do time de LeBron James. E o Brasil segue vencendo na Copa América de Futebol Feminino. Veja também. A América se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro com muitos reforços. Globo recebe o ABC pela primeira rodada do Grupo A da Série C do Brasileirão. O TV o Esporte está no ar. E neste sábado, o UFC desembarcou em Glendale, nos Estados Unidos, e teve 5 representantes do Brasil no octógono do evento. Diego Lima e Wilson Reis saíram com a derrota, enquanto Gilbert Durinho, Antônio Cara de Sapato e Alex Cowboy emplacaram as vitórias. Vamos falar aí dessas vitórias dos brasileiros. Tivemos 3 brasileiros, mas 2 lutas foram melhores. Pois é, inclusive a luta foram surpresas, né, Aline? Foram surpresas. O Gilbert Durinho, né? Que chama de Gilbert ou Gilbert, mas enfim, ele é muito bom no jiu-jitsu, então ele vem se dando muito bem dentro do evento, mas para mim as melhores lutas foram a luta do Cara de Sapato e a do Alex Cowboy. O Cara de Sapato, ele foi um campeão do TUF Brasil, que é o Riat do UFC. Numa versão do Brasil, ele foi o campeão. Ele entrou no evento com peso pesado, acabou variando de categoria, agora ele está na categoria peso médio, que é a categoria de Anderson Silva, né, grandes nomes, uma das categorias mais disputadas. E ele acabou surpreendendo, porque ele pegou um lutador muito duro, né, que é um lutador que era do meio pesado para os pesados, até aparentemente bem mais forte do que ele. E ele conseguiu levar para o chão, que é a especialidade dele. Ele é um dono dos melhores jiu-jitsu dentro do UFC, junto com o Gilbert, junto com o Fabrício Verdun, né, que a gente já falou dele aqui algumas vezes, e ele conseguiu encaixar um mata-leão e vencer a luta. O cartel dele, ele tem 10 vitórias e 2 derrotas, enquanto o adversário dele, o Tim Bost, ele tem 21 vitórias e 12 derrotas, então ele é bem experiente. Enquanto isso, o Alex Cowboy, né, que o Alex Cowboy é meio que o que salva o UFC nessas... É o suplente. Um suplente. Alguém fica machucado, chama o Alex Cowboy que ele vai. E ele pegou Ana Furtado do UFC. Ana Furtado, super. Ele pegou essa luta com 12 dias para a luta, para o evento, ele acabou aceitando esse desafio. E ele saiu muito bem, porque ele lutou com o Carlos Condit, gente, só uma colinha rápida, e que também é um cara muito experiente, ele ainda é jovem, mas ele está há muito tempo no UFC, já foi campeão de algumas categorias, e também é muito mais forte do que o Alex Cowboy. E o Alex conseguiu, ele é da trocação, ele é um cara que é muito bom da parte em pé, e ele conseguiu finalizar, o que foi, para mim, não esperava, né? Eu esperava que ele fosse tentar trocar, e foi uma boa estratégia, porque o Condit também é muito bom nessa parte em pé. Então, os dois saíram com a vitória. A gente espera que eles consigam, né, de repente lutar pelo um cinturão, né, que tá complicado no UFC, mas a gente espera que eles consigam aí no futuro. Mas é a nossa torcida, a gente vai adoro ficar esses sempre... nomes, né, Cara de Sapato. Os apelidos são os melhores. Alex Cowboy. É só olhar pra cara deles, né, porque vai entender. Dá pra entender, gente, não é coisa de outro mundo. Então vamos esperar e vamos torcer pra eles poderem aí disputar um cinturão um dia, quem sabe. Né? O que leva tanta gente a passar horas em frente a um computador ou console diariamente? Os jogos eletrônicos invadiram as nossas vidas e muita gente questiona se esse tipo de modalidade é ou não é um esporte. Para o pessoal que competiu na Campus Party, jogar videogame é coisa séria. Concentração, prática e muita dedicação. Os jogos eletrônicos invadiram a Campus Party Natal e deixaram muitos olhos vidrados. Diversas competições aconteciam paralelamente e o League of Legends era o queridinho da galera.
Eu jogo LoL há uns 2 anos já e eu tô esperando pra essa partida, mas que ela acabe para eu poder jogar a minha, que é a próxima partida do campeonato. Repleto de entusiastas, os jogos disponíveis nas mais diversas plataformas chegaram de uma maneira arrebatadora. Existem competições a nível mundial e pessoas que vivem profissionalmente disso. Eu gosto muito, é o meu principal meio de lazer, né? Eu não sou muito de sair de casa, você vê que eu não saio pra praia, né? Mas é o meu principal passatempo e eu acho que é uma das principais válvulas de escape, eu acho assim, pra gente, porque às vezes você pode até ter uma preocupação, alguma coisa assim, você vê que não tem o que fazer, você fala, não, peraí, ocupar a cabeça aqui, aquela velha história, né? Vamos ocupar a cabeça que aí é uma válvula de escape, né? O que para alguns pode ser um simples jogo, para outros é motivo de muita dedicação. O League of Legends é um dos exemplos de jogos eletrônicos que chegaram para ficar. O grande embate é que os jogos eletrônicos não necessariamente causam desgaste físico. No entanto, os defensores dos EA Games afirmam que a modalidade envolve muita lógica e habilidade. LoL realmente é um esporte, tanto a escala que ele tomou de ter campeonato mundial disputado, de muito dinheiro, de ter pro play, gente que vive disso, aliás, que tem game house e coisas do tipo, e como qualquer outro esporte, o esporte eletrônico agora está se tornando bem mais famoso, né? Considerados esportes ou não, é impossível negar que esse tipo de jogo demonstra muita destreza e habilidade e carrega uma legião de fãs por onde passa. Então fica aí o questionamento para você, será que é ou não é o esporte? E para os fãs de basquete chegou o momento mais esperado do ano. Neste final de semana foi dado início à primeira rodada das playoffs da NBA. E tem muita gente ansiosa para acompanhar essa disputa até o final, como é o caso da nossa comentarista Letícia, que está ansiosa, acompanhou o final de semana, os jogos. Sim, ansiosíssima. E surpresas? Teve sim, já a gente falou delas. Só que antes eu quero dar uma explicaçãozinha básica como é que funciona as playoffs. Tutorialzinho básico, né? Um 101 aí. Bom, cada rodada das playoffs pode ter até no máximo 7 jogos, então o time precisa de 4 vitórias para avançar para a próxima, né? E são 4 rodadas, mas assim, primeiro essas que a gente tá agora, que é a primeira rodada, depois vem as semifinais de conferência, as finais de conferência e aí as finais, que é quando um time do leste se encontra com um time do oeste. Mas vamos falar dos jogos agora, né? Já que eu expliquei isso aí meio que por cima. Começar falando do atual campeão, né? O Golden State Warriors, que começou bem a sua série contra o San Antonio Spurs. O Warriors que está sem o Curry, né? Mas aí tem um time completíssimo que conseguiu fazer a diferença, o Kevin Durant e o Klay Thompson, que foi um destaque Sentiram nesse falta jogo. do Curry nesse jogo? Eu acho que não, porque eles têm um time tão completo, é óbvio que ele ia fazer uma diferença bem maior, mas eles conseguem passar pelo Spurs, sim, sem ele, até porque o Spurs não está podendo contar com o seu principal atleta, que é o Kawhi Leonard. Ele está com uma lesão e decidiu que não vai mais jogar o resto da temporada. Então, aí o Warriors já lidera 1-0 nesse seu confronto. E, por outro lado, uma das surpresas foi o Cavaliers, né, que disputou a final ano passado contra os Warriors e começaram com uma derrota bem feia para o Indiana Pacers. Perderam de 98-80, né, foi o time que pontuou menos nesses primeiros jogos aí do final de semana. E o LeBron James, né, o destaque aí da liga, que está até tendo uma campanha para MVP da temporada regular, conseguiu um triplo-duplo, né? Ele teve um jogo assim relativamente bom, mas não foi suficiente para levar a sua equipe à vitória, porque apesar de o Cavs ter se reformulado um pouco, principalmente com novas contratações e transferências agora, não faz nem acho que um mês e meio, o time é muito mal defensivamente. E eu acho que isso ficou exposto para todo mundo nesse jogo. Foi realmente... o time vai ter que achar uma resposta aí e talvez não seja só o LeBron, né? Não dá para ele levar tudo nas costas. Já tem alguma aposta, Letícia? Olha, apesar do Warriors e do Cavs, que eu já falei, né, os melhores times, na verdade, foram o Toronto Raptors na Conferência Leste e o Houston Rockets na Conferência Oeste, né, que inclusive ficou na frente do Golden State Warriors e foi o melhor time na temporada regular da NBA. Ganhou os dois times, tanto o Raptors quanto o Houston ganharam, né? O Houston ganhou contra o...
Deixa eu só colar. Foram muitos jogos, gente. Ganhou contra o Timberwolves, que é um time de Minnesota, que há 14 anos que não apareciam nas playoffs, e o presente foi pegar logo o melhor time da liga, né? Mas teve uma coisa bastante legal que aconteceu também com o time de Toronto, porque eles foram o primeiro colocado no leste e conseguiram a primeira vitória em jogo 1 em casa, na história da franquia. Então vamos aguardar aí, tem muito mais playoffs e a gente vai ficar acompanhando e comentando aqui no programa. Agora a gente vai dar uma atualizada do que aconteceu de mais interessante no mundo esportivo nos últimos dias. Esse é o nosso Giro Esportivo. O giro esportivo dessa semana está no ar e a gente começa falando de Champions League. Na partida entre Manchester City e Liverpool, o time de Manchester precisava de 3 gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis. No começo da partida, Gabriel Jesus até marcou, mas Salah decretou o empate e Roberto Firmino anotou o gol da virada do Liverpool, que venceu a partida e está nas semifinais da Champions. E quem também garantiu a vaga foi o Real Madrid. No jogo de ida, a Juventus tinha perdido por 3-0 e entrou em campo em desvantagem. Mas o time italiano conseguiu marcar 3 gols e segurou até o último minuto. Eles só não contavam com o pênalti marcado no final do tempo regulamentar, que foi cobrado e convertido por Cristiano Ronaldo. O Bayern de Munique também garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Jogando diante da sua torcida, o time alemão empatou em 0-0 com o Sevilha e só avançou porque havia vencido no jogo de ida fora de casa por 2-1. Depois de perder por 4-1 na Espanha, o time da Roma venceu o Barcelona no Estádio Olímpico por 3-0 e fez história na Champions League, se classificando às semifinais da competição. E os confrontos da semi já foram definidos. Real Madrid e Bayern se enfrentam de um lado e do outro o confronto é entre Roma e Liverpool. Ainda falando em futebol, o Manchester City conquistou ontem o título do campeonato inglês de forma antecipada. O clube venceu o Tottenham por 3-1 e contou com a derrota do rival Manchester United por 1-0 contra o West Bromwich, para conquistar sua 5ª conquista do campeonato nacional. Já o PSG conquistou pela 7ª vez o título do campeonato francês. Ontem o time da capital francesa recebeu o Mônaco e coroou a campanha excelente no campeonato francês com a goleada por 7-1. E teve surpresa no GP da China de Fórmula 1. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, brilhou e venceu a sua primeira corrida no ano, deixando a briga pelas primeiras posições do campeonato ainda mais interessante. O australiano largou em 6º e deixou para trás Sebastian Vettel, que largou na pole ao lado de seu companheiro Raikkonen. Ainda assim, Vettel segue líder do campeonato com 54 pontos, 9 à frente do rival Hamilton. Bottas é o terceiro com 40 pontos, seguido por Ricciardo com 37 e Raikkonen com 30. E teve duelo brasileiro no surf. Ítalo Ferreira derrotou Miguel Pulpo no último domingo e se garantiu na 3ª rodada da etapa de Margaret River, a 3ª da temporada 2018 do Circuito Mundial de Surf. O brasileiro começou mal e ficou em segundo na primeira bateria, mas a repescagem Ítalo se recuperou. Contra Miguel Pulpo, ele ficou atrás durante boa parte da bateria, mas conseguiu a virada no fim. A 3ª rodada terá um novo confronto brasileiro. O potiguar vai encarar Michael Rodrigues, que também garantiu vaga na próxima fase da repescagem. O Giro Esportivo de hoje fica por aqui. Até mais. Valeu, Paulina, por mais um giro. E na última sexta-feira, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino encerrou a sua participação na primeira fase da Copa América. Venceram a Bolívia por 7-0 em uma partida completamente dominada por elas. Brasil somou 12 pontos em 4 jogos, sofreu apenas um gol e marcou 22, sendo a seleção com o melhor ataque e a melhor defesa da competição. E com esse primeiro lugar no grupo, o Brasil conseguiu a classificação para o PAN do Peru, que vai ser em 2019, que vai ser em Lima, né, no Peru. E nesse momento elas estão jogando contra o Chile pela primeira rodada do quadrangular final da competição. Dia 19 desse mês ainda enfrentam a Argentina e dia 22 a Colômbia, e a gente vai ficar na torcida para o Brasil trazer esse título, né, as meninas trazerem esse título para cá, para casa. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar tudo o que rolou no futebol potiguar e nacional.